De volta aqui no Além da Notícia, e obrigado a quem já está participando conosco, de sua casa, do seu trabalho, onde quer que esteja, obrigado. Eu já tenho aqui, inclusive, uma das questões apresentadas. Será que não haverá uma reforma eleitoral para o Brasil de longo prazo? Só fazem por eleição. O que fazer? Jaime Martins Pereira, de João Pessoa, na Paraíba. Uma reforma duradoura de longo prazo seria possível, Alexandre? Eu acho que a pergunta veio porque eu comentei sobre isso, viu, Jaime? Olha, a gente costuma fazer o seguinte, a gente olha para a história para responder o futuro, né? Pelo que a gente tem visto do que tem acontecido até o presente momento, acho dificílimo, porque de fato é uma lei de ocasião e principalmente ela é elaborada por quem vai se usufruir dessa lei, então por quem vai ser fiscalizado por essa lei. Muito bem. Olha, vamos lá. Tratando de pontos polêmicos agora dessa nova lei aí. Por exemplo, a permissão da contratação de consultoria contábil e advocatícia para ações de interesse partidário relacionadas exclusivamente ao processo eleitoral, sem que isso conte para o limite de gastos das campanhas. Isso aqui é um ponto polêmico que não foi vetado pelo Bolsonaro, né? Não foi vetado. Tem alguns pontos ali que eu, como advogado, né, eu vejo como razoáveis, como, por exemplo, a abertura de pagamento para ações diretas de inconstitucionalidade. Quando a gente fala em ações diretas de inconstitucionalidade, a gente está falando de uma atribuição, né, específica de um partido político e para discutir abstratamente legislações que tenham sido promovidas, né, e tenham alguma inconstitucionalidade flagrante ou não, que incomodem o sistema como um todo. Algumas congruências existem nesse meio. Eu acho também, por experiência própria, que não sei se tem uma razão de ser essa exclusão, tendo em vista que, percentualmente, o valor que é pago, né, para os profissionais da advocacia, da consultoria política, da consultoria contábil, não são valores percentualmente altos em relação ao gasto que os candidatos podem ter, né, e que o partido eventualmente também tenha. Então, sinceramente, Ronaldo, não sei nem o motivo real, né, dessa exclusão. Eu pergunto, qual é o grave risco de tudo isso aqui? Né, Alexandre? Tem risco isso aqui? Tudo tem risco, né? O que a gente pode alinhar é o seguinte, fundo eleitoral, fundo político, né, partidário. Eles gerem coisas completamente diferentes. Fundo eleitoral para fazer campanha, o político partidário para gerir a vida desse partido político, tudo direitinho, né? O que a gente observa, principalmente dentro do Congresso Nacional, é a preocupação dos partidos políticos com a judicialização de tudo. Não é nem tanto do processo eleitoral. O processo eleitoral naturalmente já é judicializado, mas a vida partidária está sendo muito judicializada, com demandas, inclusive, nas cortes superiores, muita demanda na Suprema Corte também, e os honorários advocatícios têm subido bastante. Então, há uma preocupação da classe política de poder pagar esses honorários que estão sendo cada vez inflacionados por conta de uma grande demanda. É lei de mercado. Né? E aí também, com o que você está trazendo, já vem que outra preocupação, que é o quanto o judiciário tem participado da elaboração de leis. Na verdade é isso, o judiciário tem tem legislado. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu estou até entrando numa área que é muito do meu colega aqui de bancada, mas assim, a gente precisa entender, inclusive com relação à questão da anualidade, para a gente ter uma ideia, depois que tudo isso passar, a Justiça Eleitoral, por meio do TSE e TRS, e ainda vão baixar as resoluções, que são as resoluções que vão dizer qual é a regra do jogo. Para a gente entender muito bem essa questão da interferência do judiciário no processo, principalmente no processo eleitoral, que é a nossa discussão de hoje, na eleição para 2018, a última resolução foi baixada no dia 5 de março do próprio ano de 2018. Para mim, o que me preocupa é esse ponto, esse detalhezinho aqui, sem que isso conte para o limite de gastos das campanhas. Que aí fica uma coisa no escuro. Não fica, o Ronan? Fica, que nem eu falei, eu acho que não existia uma razão, para mim não existe uma razão tão grande assim de retirar, né, dos limites, porque percentualmente os valores são baixos. O que eu consigo enxergar e aí, né, falando da experiência brasileira, né, infelizmente alguns colegas eventualmente participaram de Caixa 2 e de lavagem de dinheiro
com esses valores, né? Justificou-se gastos a partir de pagamentos em consultoria, e aí nem de advocacia, mas de consultoria, e essas consultorias daí lavavam aquele dinheiro, né, de alguma forma, para poder passar por outros mecanismos, né, de pagamento. Eu acho que o grande problema é esse. No geral, o percentual do profissional, né, os honorários do profissional, tanto de advocacia quanto de contabilidade, eles não extrapolam limites que precisariam estar fora dessa prestação de contas. Mas agora eu emendo aqui, porque, olha, permissão de contratação de consultoria contábil ou advocatícia, e aí diz, pessoas físicas também poderão bancar esses gastos em valores superiores às doações eleitorais que podem fazer hoje. Aí aqui que está o grave perigo do Caixa 2. Né? Aqui é o amigo do candidato pagando o advogado, né? Ou o contador. Esse problema me parece também um problema que surgiu a partir da realidade, quando se investigou alguns advogados, né, que pagaram, que acompanharam alguns políticos, né? A gente teve isso aí, Ronaldo, infelizmente, naquela situação da facada no presidente Bolsonaro, né? Investigou-se o colega para saber da onde e quem tinha pago o colega, né? Então, parece uma certa proteção, mas também tem um viés um pouco... É um viés difícil de identificar, né? Isso pode ser usado para o bem, né? A advocacia, ela precisa estar resguardada no sentido de poder receber honorários e acompanhar o seu cliente, prestar o serviço como função essencial à justiça, né? Sem revelar de onde Sem revelar de onde isso apareceu. Existe uma confidencialidade. Mas de outra banda, a gente tem alguém também utilizando dessa característica fundamental, né, para que isso aconteça. Para algo ilegítimo. Para algo ruim, né, para algo antiético e que não é muito bacana. Bom, gente, sobre todos esses aspectos que a gente acaba de falar aqui, olha, em carta aberta, mais de 20 entidades da sociedade criticaram esses pontos principais que a gente acaba de detalhar aqui. Eles afirmam que podemos estar diante de um dos maiores retrocessos dos últimos anos para a transparência e a integridade do sistema partidário brasileiro. Deixa eu pegar outro ponto polêmico aqui também. Multas. E esse já foi um ponto vetado. Entre os pontos vetados pelo presidente Bolsonaro está a permissão, lembrando que esse veto pode cair ainda, né? Pode. Entre os pontos vetados está a permissão para as legendas usarem o dinheiro do fundo partidário para pagar juros, multas, débitos eleitorais e demais sanções relacionadas à legislação eleitoral ou partidária. E aqui, qual é o perigo? Bom, vamos tentar expandir o raciocínio, Ronaldo. Eu vou tentar fazer isso com o pessoal de casa. As normas que foram mexidas agora, e já foi colocado aqui na bancada, elas estão muito mais preocupadas em regular a vida dos partidos políticos do que necessariamente você legislar sobre uma regra, uma lei eleitoral, uma regra política que possa ser implementada, principalmente de longo prazo. Né? Por que isso está acontecendo? Porque na eleição anterior nós tivemos a questão da primeira eleição com fundo, né, público, fundo eleitoral com dinheiro público, né? E o remédio gera sempre efeitos colaterais. O primeiro efeito colateral que essa medida teve ao vedar a participação de empresas e concentrar os recursos públicos nos partidos políticos é que a gente criou uma classe oligárquica que recebe esse recurso, que é regida por 33 presidentes de partidos políticos que vão decidir o que fazer com esse dinheiro. Então, o que os partidos estão aproveitando nessa eleição? Muitos partidos que têm donos. Exatamente. Né? Então, o que esses partidos estão fazendo? Eles receberam uma montanha de dinheiro na eleição anterior, não souberam exatamente como gerenciar isso dentro do pleito eleitoral e estão tentando corrigir alguns detalhes nessa eleição de 2020 para que ele possa continuar recebendo recursos, prestar conta desses recursos e resolver os problemas que ele está tendo. Então, essa questão das multas partidárias é uma dessas coisas administrativas que os partidos políticos estão aproveitando nesse momento para poder resolver para a eleição de 2020. Mas, de novo, a gente tem qual é a grande discussão? Fundo eleitoral, fundo partidário. Né? O fundo partidário, de fato, pode ser utilizado para financiar a vida do partido. De repente, pode-se compreender que um processo, uma multa, alguma coisa desse tipo, não é uma questão eleitoral, é uma questão partidária. Então, pode ser utilizado o fundo, pode ser financiado, pode ser pago. Agora,
Eu vejo todas essas mudanças que estão acontecendo nesse momento, mais ou menos como um ajuste que os partidos políticos estão promovendo para poder gerir melhor esses recursos que eles começaram a receber há menos de 2 anos. Outra pergunta, naturalmente, como é que é usado, Ronan, o fundo partidário, ou como deve ser usado? Essa diferenciação é bastante importante. Eu só queria fazer uma pequena observação em relação a essa questão da transparência e da prestação de contas. Tanto a transparência quanto a prestação de contas, elas fazem parte elas integram o que são 4 princípios que sustentam a governança corporativa ou critério de governança. Para você falar que existe gestão, existe governança, que algo está funcionando de uma forma, né, organizada, você precisa de equidade, prestação de contas, transparência e responsabilidade. Responsabilidade aqui, até no sentido, né, que o pessoal ficou bastante falado aí nas últimas eleições também de compliance, né? Falou-se muito em compliance, estar em conformidade com os partidos políticos, estar em conformidade com a legislação, com a ética e com outros critérios. Nessa perspectiva, né, quando a gente fala em transparência e prestação de contas, a gente diferencia o fundo partidário e o fundo eleitoral na seguinte perspectiva. O fundo partidário é o dinheiro do dia a dia. É o que vai fazer o partido ficar funcionando. Ele recebe ali todo mês, independente de campanha ou não. E o fundo eleitoral, ele vai receber para o jogo campanha. E aí, esse dinheiro, ele é distribuído também com critérios específicos, a depender de quantos deputados federais, a depender de quantos senadores, a depender de vários critérios, para você saber o quanto de dinheiro ele vai ter para jogar. E aí entram outros critérios também bastante importantes, que foram minimamente mencionados na reforma, mas que importam. Para as eleições de 2020, a gente não vai ter a cláusula de barreira, mas para eleições de 2022, que são as eleições gerais, a gente vai ter outros critérios de cláusula de barreira, ou seja, partidos podem deixar de existir a partir de lá. Então, é quase que uma abertura. Eu preciso trabalhar melhor esse dinheiro que eu tenho para o jogo, no jogo. Para eu me garantir. Para eu talvez me garantir. Principalmente porque coligações vão acabar. Então, você vai estar jogando isoladamente, né? Apesar de até ter tido uma alteração, inclusive, relacionada à criação do partido, né? Antigamente, antes da alteração, não necessitava que o partido fosse criado aqui em Brasília, né? A pessoa jurídica. Agora, o partido pode ser criado em outra federação, em qualquer estado, né? Então, é até um pouco congruente, né? Pode criar em qualquer estado agora, mas a gente também está indo num caminho de acabar com o tanto de partido que a gente tem. Muito bem. Olha, já vou voltar nessa questão de partido aí, mas deixa eu me deter agora com você de casa que está mandando questões para cá. O Eduardo Natali, de Rio Doce, em Minas Gerais, ele pergunta se os atuais políticos em mandato executivo e legislativo poderão vir a candidatos à reeleição. Se mudou alguma coisa a questão, reeleição, mudou nada? Continua a reeleição aí no jogo. Podem vir. Pode vir. Se não forem reeleitos nos cargos executivos, se não estão agora reeleitos, poderão. Poderão vir, desincompatibilidade, não mudou nada. Muito bem. Eu tenho aqui agora uma outra pergunta, que é a respeito de... A gente tem 33 partidos atualmente. 33, 35, não sei exatamente. Nessa conta, tem né? todo dia. Outro Mais dia eu vi de 30, 37. Mais de 30 com certeza. Mais de né? 30 tem. E vocês falaram uma coisa que me chamou a atenção. Existe o fundo eleitoral, que é para o jogo, as eleições, e o partidário. Todos os meses o partido recebe ali uma quantia X, dependendo do seu tamanho, é isso? Um 12avos é da regra do jogo. 12avos todo mês é pago ao partido de acordo com a representatividade que ele teve na eleição majoritária anterior. E esse 12avos é referente a quanto? Existe um bolo que é dividido, né? E aí, ou seja, você pega toda uma contabilidade para você ver quantos deputados foram eleitos. Aliás, não é tão simples assim. Quantos deputados foram eleitos, mas, para falar a verdade, quantos votos esses deputados federais tiveram. A divisão do bolo para o fundo partidário, ele considera
a confecção da Câmara dos Deputados. Já o fundo eleitoral ele tem algumas mudanças que são nuances, que consideram também uma distribuição desse percentual para a bancada, não só a bancada que foi eleita, mas a bancada existente naquele momento, e ainda destina o percentual à formação do Senado Federal também, né? Mas o fundo partidário ele é distribuído de acordo com o número de votos que os deputados eleitos por aquela legenda conseguiram. Muito bem. Olha aqui, algumas menções importantes. Estamos notando que muda-se muito, mas a vantagem é sempre dos políticos para fazerem o que querem. Porém, teriam que ouvir o povo. Marcos Henrique Siqueira, de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Valeu, Marcos. O contribuinte é obrigado a custear a candidatura de políticos. Isso não é um absurdo vergonhoso? Julieta Marinho, ela é de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Meu nome é Álvaro Camargo, Cuiabá, Mato Grosso. Minha pergunta, do ponto de vista ético, foi correto o presidente vetar o aumento do fundo eleitoral com antecedência, possibilitando a Câmara derrubar o veto? Aqui tem aquele detalhe que a gente falou da lei orçamentária, né? Sim. Sim. Ok. Isso vai ser definido. Algum comentário sobre isso tudo? Na realidade, ele vetou na legislação eleitoral, nem com a justificativa de ser... até tinha a justificativa de ser interesse público ou não, mas na realidade ele fundamentou isso na impossibilidade de se tratar dessa situação em específico em legislação eleitoral, teria que ser tratada na lei orçamentária. Sendo agora ou não, perdão, esqueci o nome do nosso amigo. Foi tanta gente aqui, nós temos Álvaro. Isso. Álvaro. Desculpa, Cuiabá. Álvaro. Sendo agora ou não, Álvaro, até o final do ano isso ia ter que ser votado. Olha, tem aqui uma participação interessante. Me chamo Lúcio Mário Cabral, sou de Bom Jardim, Pernambuco. Olá, Lúcio. Parabéns pelo debate, mas a realidade aqui no interior é bem diferente. Quase que não chega dinheiro do fundo partidário e a maioria das campanhas, seja de vereador ou prefeito, é feita com recursos próprios, tendo em vista que os partidos concentram os recursos em seus diretórios estaduais e nacionais. Nos municípios, são quase todos comissões provisórias. Eu acho que é um detalhe que vale a pena observar. Realmente, né? Muita gente nos municípios faz campanha com dinheiro próprio. E essa eleição agora vai ser a primeira eleição municipal onde o fundo eleitoral é vigente, né? Então vai ser a primeira experiência que a gente vai ter da redistribuição de recursos, ou seja, fazer com que o presidente nacional do partido possa oxigenar os diretórios estaduais, que possam oxigenar as representações municipais. Comentário sobre isso? Lúcio, é mais ou menos o que aconteceu nas últimas eleições. Você tinha, apesar de... aquele negócio, né? Você tem um bolo de metro. Ele é muito para mim, mas se pegarem 10 pessoas, começa a ficar pouco. 1,7 bilhões foi muito para os partidos que tinham uma representatividade grande e precisavam alocar esses recursos em alguns candidatos que fossem estratégicos. Por exemplo, eu preciso de deputados federais para não ficar na cláusula de barreira. Então, eu tenho que alocar meus recursos em quem tem mais chance. Eu não consigo distribuir com uma pulverização muito grande. E aí é o problema que o Alexandre tinha falado. A gente tem 5.600 municípios. Quando a gente tinha 500 candidatos a deputado distrital em Brasília, era numa realidade aqui, né? Que fosse, por exemplo, agora a gente teria 500 em Brasília, 500 em Ceilândia, 500 em Taguatinga, então é muito mais gente que vai se candidatar, né? Que vai entrar na política, daí as eleições municipais elas funcionam basicamente também para isso. É uma porta de entrada na política, né? Como vereador, e com o dinheiro que tem, a pulverização é muito maior. Né? E tem uma outra questão que eu vou deixar para o último bloco aqui, abrir com ele, que nos questiona quanto a tudo isso aí. Mas daqui a pouquinho, a gente vai para o intervalo agora e volta já.